Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre propósito, porque o objetivo de nós fazermos essa live é começar a passar para pessoas como é, empreender, como montar uma empresa, não na parte burocrática, né, mas atitudes que fazem com que uma empresa cresça, que um profissional liberal tenha sucesso, para que as pessoas aprendam a ser empreendedor, aprendam a ter seu próprio negócio. O que significa propósito para você? Então, boa noite. Eu sou a Lindsay Nandes de Araújo. Estou arquiteta há 20 anos, então eu já empreendo na área da arquitetura e urbanismo por 20 anos, né? Estou nessa jornada empresarial aí de 20 anos. E só para a gente poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento, né? Eu e o Pádua, a gente tem uma mentoria que a gente orienta pequenas empresas, médias e grandes empresas nesse traçado do empreendedorismo, né? De como você fazer isso de uma forma mais fácil, mais colaborativa para todos os integrantes dessa empresa. E eu queria passar um pouquinho novamente para você, Pádua, para você também falar um pouquinho da sua jornada para quem não nos conhece, também da sua jornada empresarial aí um pouquinho, antes da gente começar. A minha jornada empresarial começou com 13 para 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, e o meu primeiro emprego era vender gilete na rua. Eu pegava gilete e ia vender nos barbeiros. Então eu comecei a vender e conhecer mercado. A minha vida começou assim. Então eu trabalhei na parte administrativa, na área contábil, trabalhei na administrativa de loja, trabalhei na área administrativa de indústria, depois fui para a área comercial. Depois da área comercial, treinar pessoal e representante, muitos anos. E como representante, a gente também dava mentoria. Na época tinha outro nome. Então, esse é um pouquinho da minha experiência que eu tenho. Ah, que joia! É bom sempre ouvir histórias, né? Histórias é bom porque a gente acaba se conectando mais com essas histórias, né? Se identificando um pouco, isso é sempre muito bom. É, E, e dentro desse pilar, né, que a nossa ideia é trazer aqui ah, trazer para vocês um conceito que já se fala muito hoje, né? Que as pessoas hoje em dia já têm muita base de conhecimento e a importância de antes de você abrir uma empresa, você primeiro testar. Para quando você abrir uma empresa, ou mesmo se você for trabalhar numa empresa, você e faz sentido para você. E o que é esse faz sentido para você? É você buscar qual é o propósito da sua empresa ou o propósito da sua jornada, que pode ser até dentro de um próprio escritório, né? Então, hoje se fala muito isso, por quê? Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu acho que é um número muito alto, que a gente tem isso ah, em pesquisas, que 77% da população mundial trabalham naquilo que não gostam. E o que isso mostra? Mostra que essas pessoas não sabem qual é o seu propósito, elas não têm esse propósito bem definido. Então, isso, hoje em dia, a gente trabalha muito a pessoa buscar isso, porque você imagina o que é 77% da população mundial estarem trabalhando em segmentos ou tendo empresas que elas não gostam. Então, o que isso causa na pessoa? Normalmente, qual é o vilão dessa história, né? São os sintomas. Então, por exemplo, se você tem
muita ansiedade. Se você é uma pessoa extremamente ansiosa, o que é uma pessoa extremamente ansiosa? Ela tem excesso de futuro. Ou sim, você não tem foco. Você toda hora se dispersa, você é uma pessoa que não consegue fixar as coisas, você não tem muito foco. Também é um sintoma de falta de propósito. Ou se você sente um sentimento de depressão, você está no excesso do seu passado. Então, isso é um sintoma também da falta de um propósito bem definido. Então, a gente sempre fala, trabalhe um pouco nisso. E como você pode identificar esse propósito? Que hoje eu falo que o propósito, ele é o norte da sua vida, ou ele é o norte da sua empresa, ele é a alma do seu negócio, ou é a alma da sua vida. Ela é a sua motivação. É o que te motiva a ação, tá vendo? É uma motivação, né? Então, se você não tem isso, uma clareza de qual é isso, você precisa fazer uma jornada interna em você. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente a entender um pouco e nos descobrir, né? Descobrir o que faz sentido para gente. Então, algumas perguntas eu vou deixar aqui para vocês responderem ela com o tempo, mas né, com carinho nisso, são perguntas do tipo: o que você faz com muita facilidade? Que é aquilo que você ama fazer, né? Quais são os seus dons e habilidades únicos que só é característico seu? E se você não consegue ver, pergunte para pessoas ao seu redor. Olha, o que eu faço com facilidade, né? Porque as pessoas de fora é muito mais fácil elas leem e veem aquilo que você faz com facilidade do que você mesmo. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa potência, a nossa valorização. Então, muitas vezes a gente não enxerga aquilo que a gente faz com facilidade, mas o outro tá vendo, entendeu? Então, isso você também pode colher dados com isso. Mais uma pergunta que você pode fazer: o que eu faço até de graça que nem percebo? É aquilo que eu faria até sem receber nada. E normalmente a gente faz isso, só que a gente nem percebe porque é tão fácil para a gente, é tão fluido, que você não percebe. E você está fazendo aquele trabalho, aquela ação com constância e você não percebe. Isso também está mostrando aonde está o seu propósito, né? É, Outra perguntinha que eu vou deixar aqui para vocês também pararem para pensar. O que o mundo precisa e você pode oferecer? Outra, como você pode servir o outro com essa sua habilidade? E a principal de todas, que daí vocês vão parar e escrever nesse papel e refletir. Quais são os seus valores? Aquilo que para você é inegociável. Porque quando você descobre também quais são os seus valores, você também, através dos seus valores, você começa a encontrar uma veinha da onde está o seu propósito. O que você acha disso, Pádua? eu acho assim, isso aí que você está falando, as pessoas vão escrever. Eu acho assim, quem está vendo essa live nossa, este vídeo vai estar no nosso canal. Tudo que a gente faz aí no Instagram, no Facebook, fica no YouTube, né? E nós temos esse canal para a mentoria. As pessoas, se elas, esse é o propósito nosso. Nós estamos aqui fazendo uma coisa que a gente gosta. E a internet facilita isso. Nós podemos estar aqui orientando as pessoas nesse vasto mundo de profissões, nesse vasto mundo de possibilidades. Você mesmo já falou comigo, né, que são os propósitos quando você quis montar a mentoria, é que toda pessoa pode ser empresário. A minha faculdade, né, na época fiz faculdade, a faculdade
me ensinou a fazer projeto, mas não me ensinou a ser empresária, né? Isso não. Eu aprendi tudo a empreender sozinha. E muito né, eu não aprendi a fazer obra, eu aprendi sozinha. Na faculdade eu aprendi a fazer projeto. Ponto. Então, toda essa parte do empreendedorismo, parte financeira, parte de obra, gestão de obra, processos, gestão, liderança, foi tudo eu que investi na minha jornada. Essa coisa da pessoa, da gente acreditar nos seus valores, que isso é trabalhar isso na gente, são os nossos valores. Se você tiver o seu valor, você não tem obstáculo, não. Não é a vida nem um mar de rosa, não é isso. Mas não tem obstáculo, você não transpõe.